E se eu te falar que um dos maiores gargalos das empresas aqui no Brasil não está na parte de produto, não está na parte de mercado, não está na parte sequer societária. Te falar que o maior gargalo operacional de empresas no Brasil está na informalidade. E eu vou detalhar um pouco melhor para vocês aqui por que isso é um problemão para as empresas, por que isso não é só papo de advogado, é um pouquinho também, não vou mentir, mas por que você como fundador de uma empresa, você como empreendedor, você que está à frente de um negócio, seja ele qual for, seja em qual mercado você estiver, você deveria dar mais atenção à formalização das coisas que acontecem no seu negócio. Eu vou explicar as implicações práticas disso no vídeo de hoje. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou um dos sócios cofundadores aqui da Safe, sou advogado empresarial há 7 anos, trabalho com empresas de tecnologia, empresas digitais. Pelo mesmo período, basicamente, nós fundamos a Safe há 6 anos atrás, então tem basicamente o mesmo tempo aí que eu trabalho com esse perfil de negócio, e essa é a nossa especialidade aqui na Safe. E dentro da nossa experiência, da nossa trajetória, nós percebemos aí que tem muitos empreendedores que pelo método, né, que o Brasil ele acaba levando a gente a fazer as coisas, né, que é empurrando com a barriga, que é fazendo meio dando um jeitinho, eles acabam adiando decisões importantes numa empresa e que muitas vezes cobram um preço muito caro no futuro. Falando aqui da formalização de contratos. Pode ser qualquer tipo de contrato, tá? Não estou falando só de contrato com colaborador, contrato com acordo de sócios, eu tô falando de contratos. Toda empresa ela é feita de contratos. Os contratos eles acontecem mesmo que você não tenha um papel escrito, porque o contrato, não sei se você sabe disso, mas dentro da nossa legislação, um acordo formal feito verbalmente entre pessoas é um contrato. Se você manifestou vontade, se tem uma forma ali ajustada, né, que é verbalmente, e você tem um objeto, aquilo, isso é um contrato essencialmente, é um contrato verbal. Ele tem validade jurídica? Tem. Só é difícil você provar os termos desse contrato, concorda? Se você não tiver testemunhas que filmaram, gravaram o que vocês falaram, não tem como, vai ser a palavra de um contra do outro. Qual que é o valor envolvido, qual que é a multa, qual que é a cláusula de rescisão, não tem, porque é um contrato verbal. E quando você tem contratos verbais, você acha que, eu tô aqui sem um contrato por escrito, então eu não preciso me preocupar com multa, né? Não preciso me preocupar com uma rescisão. Porque se rescindir, beleza, azar, não tem contrato, ele não vai poder usar nada contra mim. Só que judicialmente, todo contrato verbal pode adquirir forma. Isso é uma coisa que as pessoas ignoram. Mesmo você tendo um contrato que ele é informal, ele é verbal, você não tem ele nada formal estabelecendo as regras, caso uma das partes se sinta lesionada de algum modo, ela se sinta prejudicada e ela entre com uma ação judicial, ela pode, através de uma ação chamada ação monitória, reconhecer a executividade daquele contrato. Ela pode reconhecer que aquele contrato existiu. Como é que ela prova isso? Ela prova isso com e-mail, ela prova isso com conversas de WhatsApp, ela prova isso com testemunhas, ela prova isso com documentos que mostram que, ainda que não houvesse um contrato formal, havia uma relação estabelecida. Aí o juiz ele reconhece a natureza daquele contrato, ele reconhece e mais, ele vai colocar dentro das melhores práticas de mercado, dentro do que a jurisprudência já estabeleceu, ele vai estabelecer ali, dentro da decisão dele, né, no contrato que ele está formalizando, porque não havia um contrato formal, multa, penalidades, implicações. Ele pode reconhecer um contrato que era de natureza comercial, ele pode dizer que era trabalhista, ou vice-versa, um contrato que era trabalhista dizer que era natureza comercial. Então, você sujeitar a tua empresa, que você gasta tempo, energia, dinheiro, que você tem dor de cabeça todo santo dia, a contratos verbais é uma decisão muito ruim. Muito ruim mesmo. Hoje nós temos várias ferramentas aí na internet, com a tecnologia, isso, né, principalmente com a IA. Hoje é muito mais simples você formalizar contratos, porque uma IA ela pode fazer um contrato para você com alguma, né, razoabilidade, né, não vai ser 100% preciso, mas ela consegue entregar algum resultado para você para que você não fique na informalidade. No entanto, entra um outro risco, que é o risco de você ter um documento, né, que você até tem a resposta final. Você tem o documento, você tem ali a resposta que a IA te trouxe. Ela te trouxe um documento, ela te trouxe até explicações do porquê que ela colocou cada cláusula, mas você não entende como chegou nisso. Então hoje o grande desafio dos empreendedores não é só com a informalidade dos contratos, com os contratos verbais que não são formalizados. É com a informalidade, ou melhor, com a imprecisão dos contratos que são feitos. Porque mesmo tendo um contrato formal por escrito, não foi feito por um profissional, não foi feito com algum acompanhamento de alguém que entende do negócio, que entende da legislação, não foi feito por alguém que olha o teu negócio com uma perspectiva de projeção de futuro, né? Antecipando riscos futuros que só a experiência pode trazer. E aí esse contrato, por mais que esteja formalizado, vai ter cláusulas ali que você não entendeu como chegou nelas e que vão ter implicação direta para o seu negócio. Isso seja por um devaneio da IA, seja porque você eventualmente ignorou aspectos importantes na hora de dar o input das informações, na hora de dar o prompt
que gerou aquele resultado final. Então, hoje, a informalidade e a imprecisão dos documentos utilizados em empresas, dos contratos, é talvez uma das maiores falhas, um dos maiores gargalos operacionais dentro de empresas aqui no Brasil. E eu vejo muita gente caindo nessa, insistindo nesse caminho, e é um caminho que cobra um preço muito caro, né? O quanto vai custar para você uma ação judicial trabalhista, porque você não tinha um bom contrato? Quanto vai custar para você uma ação de indenização, porque você não tinha uma cláusula específica de responsabilidade? O quanto vai custar para você o impacto, a negatividade com relação a clientes, a mercado, porque você não cumpriu o SLA, porque você não cumpriu o que foi prometido, porque você não entregou aquilo que estava proposto? Tudo isso são realidades que passam dentro das empresas do Brasil, né? Que faz parte da realidade do empreendedor brasileiro, que muitas vezes acaba ficando de lado, escanteado durante o processo de construção de uma empresa. Bons contratos, eles vão te proteger de litígios, eles vão te proteger da informalidade, eles vão te proteger daquele cenário onde ninguém sabe o que de fato aconteceu, e aí vai ser a palavra de um contra o outro. E esse cenário de informalidade impede que você cresça com saúde, impede que a sua empresa possa continuar se movimentando sem gargalos durante o caminho, né? Sem ações judiciais, sem discussões, sem audiências. A pior coisa que pode acontecer com um empresário aqui no Brasil é sentar na mesa de uma audiência, porque é uma coisa muito frustrante, né? Muitas vezes. Infelizmente, a gente tem um cenário hoje judicial que pesa a mão muitas vezes para as empresas, principalmente para os pequenos e médios empreendedores. Não estou falando das grandes companhias que têm uma equipe, uma banca de advogados gigante, que tem lobby, que tem influência. Eu estou falando aqui de pequenos e médios empreendedores que correspondem a 95% das empresas do Brasil. É esse perfil de empreendedor que nós temos que cuidar, que é para esse tipo de empreendedor que eu estou conversando aqui agora nesse vídeo. Então, se você hoje está nesse cenário onde você tem contratos mal formalizados, você tem contratos verbais na sua empresa, eventualmente você até tem uma situação onde a estrutura dos contratos que você está utilizando foi feita 100% por IA. A minha pergunta é bem sincera para você. Você colocaria a tua mão no fogo por isso? Você confia 100% no contrato que foi feito aí com o GPT, com o Claude? Eu sei que você fez isso, eu sei que você confia muito no resultado, mas assim, você está disposto a tomar esse risco numa empresa que você está colocando o teu dinheiro, o teu recurso, muitas vezes o patrimônio da tua família, você está disposto a correr esse risco? Se você não estiver disposto, eu tenho algumas dicas para você começar esse processo de formalização. Eu anotei aqui 4 pontos que eu acho que são muito essenciais para você, que vão te ajudar a tomar essa decisão, do que você deve, de repente, procurar um especialista para te ajudar, de quais são os pontos da tua empresa que vale a pena ter contratos ou não, né? Enfim, onde é que realmente precisa, porque também não vale burocratizar demais, né? Se para cada coisa que você vai fazer você tem que fazer um contrato, assinar, formalizar, já começa a ficar burocrático demais. Isso não corresponde à realidade das empresas. Primeira coisa é você mapear o processo da tua companhia. Mapear exatamente onde é que estão, como é que é o ciclo de vida do cliente, a jornada do cliente dentro da tua operação, como é que é a jornada do colaborador na tua operação, como é que você pode organizar a tua empresa para ter um fluxo fluido, desde o momento em que ele entra até o momento em que ele sai, como é que são as parcerias comerciais, como é que você renegocia contratos com fornecedores. Todos esses processos, quando estão mapeados, facilitam para você identificar quais são as cláusulas que tem que ter no contrato, quais são os elementos mais essenciais de um contrato, porque o contrato, ele tem a parte jurídica dele, que é muito técnica, tem, mas o contrato, em resumo, ele é a condensação do que foi negociado. Então, se você tem um fornecedor grande que tem processos próprios ali, que te paga trimestralmente, ou que tem tendência de atrasar um pagamento, você tem que ter isso previsto no contrato, você tem que entender isso. E sem olhar os processos na sua empresa, você não consegue definir de forma apropriada como estabelecer bons contratos. Segundo ponto, né? Depois que você mapeia tudo isso, você estabelece onde é que esses contratos vão se inserir, em qual ponto da cadeia produtiva, em qual ponto da cadeia de fornecimento ou da cadeia de experiência do cliente você vai inserir esses contratos. Quando eu digo cliente aqui, é tanto um cliente interno quanto um cliente externo. Então, um setor da tua empresa pode ser um cliente do teu negócio. E aí esse setor precisa também de contratos. Aqui, por exemplo, na Safe, a gente tem um setor comercial. Esse setor ele precisa de contratos para formalizar com os clientes o contrato que ele vendeu, né? O setor comercial ele é um cliente interno e ele aciona o jurídico para fazer o contrato que vai atender esse cliente interno aqui, que é o comercial. Muitas vezes é um cliente externo, muitas vezes é um fornecedor, que pode ser tratado também como um cliente. Essencialmente ali você tem uma relação negocial com aquele fornecedor, com aquela parceria empresarial. Então esses elementos são muito importantes para você ter um bom resultado no teu contrato que você vai formalizar com essas partes. Terceiro ponto aqui que não pode faltar, você tem que capacitar a sua equipe, né? Não adianta fazer bons modelos de contrato se no dia a dia a tua equipe não preenche de forma adequada, não se atenta para as cláusulas que devem ser alteradas caso a caso. É aquela velha história de você pegar um modelo e você replicar ele para todas as situações e aí de repente para um cliente específico, para um parceiro comercial específico, uma determinada cláusula não faz sentido nenhum ou por vezes é até prejudicial para o seu negócio. Então se você não capacitar a sua equipe para tratar e usar esses contratos no dia a dia, você está sujeitando o teu negócio a um risco muito grande, né?
Então esse é o terceiro passo aí que você precisa ter em mente: mapear processos, documentar processos, né, estabelecer onde esses contratos vão se inserir, capacitar a sua equipe. E por fim, em muitos casos, e é o que eu costumo recomendar, principalmente para empresas em crescimento, vale a pena contratar especialistas para cuidar desses contratos. Pode ser a Safe, a gente tem aqui uma equipe à disposição para isso, mas procura um advogado, preferencialmente um advogado empresarial, um advogado que entenda de negócios. Porque se você pegar um advogado de família, muitas vezes ele, por mais bem intencionado que seja, por mais que ele tenha estudado 5 anos, assim como eu estudei e sou advogado empresarial, ele não tem o conhecimento, a expertise de como funciona uma operação de uma empresa, e ele vai talvez te entregar um contrato que não é tão satisfatório. Isso, da mesma forma, eu também não tenho a mínima condição de pegar um caso de família para fazer. Então, assim, cada um no seu cantinho, né? Busca um profissional que entenda de negócios, que entenda de empresas, que consiga te ajudar. Aqui na Safe a gente tem serviços recorrentes aqui de consultoria para empresas, contemplam esse aspecto contratual de cabo a rabo, né? Então, eu tenho aqui o Safe Core, por exemplo, que é um produto da nossa empresa de consultoria, onde nós entregamos ali contratos comerciais, contratos com colaboradores, contratos de propriedade intelectual, então licenciamento, software, tudo isso está nesses contratos de propriedade intelectual, e a parte LGPD, proteção de dados básica ali, operacional, que envolve também contratos com cláusula de LGPD, são muito importantes. Hoje não tem um contrato hoje na tua operação que pode faltar uma cláusula de LGPD, tem que ter proteção de dados nos seus contratos. Então são elementos aí que vale a pena sempre mencionar, talvez valha a pena até fazer um vídeo aqui, acho que talvez vai ser o próximo que eu vou gravar, sobre cláusulas que não podem faltar em contratos de empresas, né, assim, que você sempre vai ter essas figuras ali, são figurinhas carimbadas que vão aparecer nos seus contratos sempre. Hoje o vídeo ele foi quase um desabafo, né? Eu tô aqui desabafando porque eu vejo tanto cliente meu chegando aqui: ah, doutor, olha aqui esse contrato que eu fiz aqui no GPT. Aí você vai ver o contrato assim, é extremamente temerário. Não é que ele tá feio, ele tá muito bonitinho, tem cláusulas, tem palavras, tem jargões que a IA pegou ali da jurisprudência, pegou das referências dela, mas não tinha a mínima aplicação prática para aquela empresa em específico. Outros clientes que chegam para nós também não têm uma operação minimamente estruturada, processos organizados para poder ter os contratos. Então não adiantava nada eu fazer o contrato para ele, entregar um ótimo modelo que a equipe não estava capacitada para implementar, que não havia processos bem estabelecidos, que havia ruídos ali no comercial. Existem vários aspectos aí que correspondem à realidade de uma empresa, que você como empreendedor, você como empresário que está à frente do negócio, precisa se atentar, porque é parte do encargo de ter um negócio no Brasil, né? Se você decidiu abrir uma empresa, esse é o preço a se pagar. Assim como quem decide fazer concurso, tem que estudar 12 horas por dia, durante às vezes anos, até passar no concurso. Se você decidir uma empresa, o teu encargo é se preocupar com aquilo que ninguém mais se preocupa. E conte com especialistas para te ajudar a fazer isso. Aqui na Safe a gente está à disposição, temos uma equipe inteira de advogados aqui que está a postos para te ajudar. Clica no link aqui embaixo da descrição para falar com alguém do nosso time, marcar uma reunião, você pode conversar comigo, inclusive, a gente marca uma reunião, troca uma ideia. Eu quero conhecer o teu negócio. Muitas vezes eu consigo endereçar ali, não necessariamente uma solução de contrato, enfim, mas eu já tiro alguma dúvida, já oriento, isso já vai te ajudar bastante e por vezes até tem uma solução aqui no nosso grupo que possa te ajudar, tá? Então a gente tem contabilidade, a gente tem o jurídico, a gente tem a parte contenciosa, então não deixe de procurar profissionais que possam te auxiliar e te ajudar no dia a dia do teu negócio. Ninguém cresce sozinho. Empresa nenhuma cresce sem bons profissionais, sem boas empresas, bons parceiros do lado para fazê-la continuar crescer. Conte com a Safe para isso. Se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como este. Deixe teu like aqui para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!